Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer um vídeo que eu tava com muita expectativa de fazer. Porque quando eu tava grávida, eu passava, a maioria do meu tempo era no YouTube, assistindo relatos de parto. Eu queria ter um pouco de conhecimento pra poder não estar toda assim, apavorada na hora que chegasse a minha hora do meu parto, né? Então, eu vou começar de quando eu tava com 33 semanas. Eu fiz todo o meu pré-natal no postinho aqui perto de casa. E quando eu tava com 33 semanas, eu fiz minha última ultrassom. E eu comecei a ter contrações de treinamento. Eu senti uma contração de treinamento muito forte e eu fui até a maternidade. E quando eu cheguei lá, ela fez exame de toque, falou que tava tudo bem com o bebê e que realmente era contração de treinamento e mandou eu voltar pra casa. Tá previsto pro parto pra nascer dia 20 de abril, né? A data prevista do parto era dia 20 de abril e eu estava muito ansiosa. Quando eu tava com 33 semanas, eu fiz a minha última ultrassom, aconteceu as contrações de treinamento, eu fui, ela mandou voltar pra casa, falou que tava tudo bem. E quando eu cheguei em 34 semanas, estava marcada a minha consulta de pré-natal no postinho. Mas quando eu cheguei lá, todas as consultas de pré-natal tinham sido canceladas por tempo indeterminado por conta do coronavírus. Então, o que aconteceu? Quando eu tava com 36 para 37 semanas, as contrações de treinamento voltaram. Mas como eu já tinha ido na maternidade e tal, e eu tava evitando no máximo sair de casa por conta do coronavírus, eu só ia realmente ir na maternidade caso ou a bolsa estourasse, eu sentisse que o tampão saísse. Então, o que foi que aconteceu? Quando eu tava com 37 semanas, no finalzinho das 37 semanas, eu comecei a ter um corrimento, né? Um corrimento, ele era assim, pastoso e branco. Vinha aos poucos, mas eu achei que era normal, que era corrimento da gravidez mesmo. Eu pensava que era normal, que era o corrimento da gravidez, eu não me preocupei. Só que quando eu tava perto das 38 semanas, ele veio, ele aumentou muito e vinha muito em grande quantidade. Eu comecei a me assustar. Eu não imaginava que era nada de alarme, né? Porque era diferente do tampão mucoso. Eu não imaginava que era a minha hora de ter a bebê. Só que eu pensava que eu tava realmente com alguma infecção e isso começou a me preocupar muito. Até que quando eu tava com 38 semanas e 3 dias, eu decidi, né, ir pra maternidade, né, mesmo com medo, mas eu decidi ir pra maternidade porque ele tava me assustando muito. Porque dos últimos 3 dias, né, quando eu completei, assim que eu completei 38 semanas, ela se incentivou muito. Então, vinha muito, eu ficava muito assustada e eu tava sentindo algumas cólicas, mas tudo era contração de treinamento, né? Isso na minha cabeça. Eu não imaginava que eu estava entrando em trabalho de parto. Então, assim, quando o meu marido chegou do trabalho, eu falei pra ele, olha, hoje eu quero ir na maternidade, ele ia largar cedo nesse dia. E quando eu arrumei a casa toda e tal. E quando deu 6 horas, eu falei, eu vou na maternidade. Esperei ele chegar, ele chegou às 6 da noite. E eu falei, vamos na maternidade. E aí ele falou, tá, espera. Aí ele ligou pro meu sogro, o pai dele, e ele levou a gente. Só que eu não levei bolsa de maternidade, eu não levei nada, né? As bolsas dela, eu não levei nada. Porque eu realmente nem imaginava, né, o que ia acontecer. E quando foi umas 7 horas, a gente foi pra lá, entrou no carro e tal. Quando eu cheguei lá, né, na maternidade, eu fiz a minha ficha e eu subi, né? E Matheus não pôde subir por conta do coronavírus. Ele só poderia me acompanhar caso eu realmente ficasse internada. E ali eu subi, né? Esperei a consulta médica, esperei tipo uns 10 minutos. E aí ela veio me atender. Quando ela me atendeu, ela fez tipo meio que um exame de prevenção. Aquele exame de prevenção que a gente faz anualmente. Ela fez aquele exame porque eu falei pra ela que tava sentindo cólicas e contrações, mas acreditava que era de treinamento, porque eu tava com 38 semanas ainda. Então, assim, você pode entrar em trabalho de parto até 42 semanas. Então, eu não acreditava que eu tava em trabalho de parto, até porque a data prevista pro parto era dia 20 de abril. E era dia 13 de abril.
Eu não imaginava que eu ia entrar em trabalho de parto. Então eu cheguei pra ela e ela realmente afirmou pra mim que eu não estava em trabalho de parto e pediu pra fazer um exame de toque. Fez um exame de toque, falou que eu tava sem dilatação nenhuma. E aí ela pediu pra eu me deitar, que ela ia fazer tipo como se fosse um preventivo pra ver que tipo de corrimento era esse que eu estava tendo. E dito e feito, ela observou o corrimento e passou uma pomada pra mim. Disse, olha, quando chegar em casa, você passa essa pomada durante 8 dias e fique tranquila, porque a contração realmente treinamento. Esse seu corrimento não é nada demais, é da gravidez, né? Da gravidez mesmo. E tá tudo bem com você e com o seu bebê. Pode voltar pra casa e só vem aqui realmente ou se a bolsa estourar, ou se você estiver sentindo muita dor, ou se o tampão mucoso sair, né? Porque é arriscado, você tá vindo toda hora e tal. Porque já era a segunda vez que eu tinha ido lá, né? Então, assim. E tudo bem, voltamos pra casa. Quando eu tava no caminho do carro, a gente foi comprou pomada e tal. Quando eu tava no caminho voltando pra casa, assim, a lombada, passava numa lombada, eu sentia aquela dor. E a dor foi se intensificando. Mas como ela disse pra mim, que eu perguntei pra ela, doutora, algum sinal de parto? Ela disse, não se preocupe, você não vai entrar em trabalho de parto nem tão cedo. É provável que ela nasça depois da data prevista pro parto. Aí eu fiquei tranquila, né? Super tranquila. E aí eu voltei pra casa e fiquei um pouco na calçada conversando com a minha mãe, né, e a minha tia. E contei pra ela o que aconteceu e ela, não, vai pra casa, toma um banho. E eu moro em primeiro andar, né? Quando eu tava subindo as escadas, eu senti aquela moleza, aquela fraqueza. E eu pedi ajuda de Matheus pra subir. Aí Matheus veio, me acompanhou. E ali eu tava tão cansada, eu sentindo uma dor enorme, que eu não tava querendo nem tomar banho. E ele chegou pra mim e fez, você precisa tomar banho, porque a gente chegou do hospital. E aí ele pegou e me ajudou a tomar banho, porque eu tava, tipo... E ele sem entender, porque, tipo assim, eu não tava em trabalho de parto. E ele sem entender por conta daquela fraqueza toda. E aí pegou, eu pedi pra ele fazer alguma coisa pra eu comer e eu comi. E ele fez, olha, eu tô muito cansada, eu vou trabalhar amanhã, eu vou dormir. Qualquer coisa que acontecer, tu me acorda. E dito e feito, né? Eu tomei um banho, apliquei a pomada, né? E me deitei. Quando eu deitei, gente, não deu uns 10 minutos. Quando eu deitei, que eu virei, que o Matheus tava dormindo, que eu virei, fiquei mexendo no celular, porque eu tava sentindo muita dor e tava sem conseguir dormir. Aí eu senti aquela zoada, ploct. Quando eu olhei, tipo, a minha cama tava toda molhada. Toda molhada. Resumindo, a minha bolsa tinha estourado. E eu acordei assustada com aquilo, tipo, fiquei imaginando, porque a doutora, ela falou, relaxa, você não vai entrar em trabalho de parto. E eu, tipo, me surpreendi, né? Foi um impacto na hora. E eu acordei Matheus e falei, Matheus, minha bolsa estourou. E ele simplesmente não acreditou em mim. Ele fez, não, menina, tu tá louca, a gente acabou de chegar no hospital, tu é muito manhosa e tal. E aquilo dali, ele começou a reclamar comigo e não acreditou. E aí a gente começou a discutir, porque eu falei pra ele que realmente eu tava em trabalho de parto. Peguei minha bolsa e desci pra casa da minha mãe, porque a minha mãe mora embaixo da minha casa, né? No caso, eu moro em cima da casa dela. E aí eu peguei e desci com a bolsa na maternidade, com a minha bolsa. Bati aí, falei, mãe, minha bolsa estourou. Eu liguei pra minha tia, né, que mora praticamente de frente pra minha casa. Aí ela fez, tô indo te buscar pra gente ir. E nada de Matheus, porque Matheus até agora pensava que era só mãe a minha. Até porque eu falei pra ele o que a doutora tinha falado, né? Só que quando ele viu o carro, gente, nossa, saiu ele correndo, ele brotou assim, saiu correndo pra vir, né, pra me acompanhar na maternidade. Quando eu cheguei lá, eu peguei o plantão da mesma médica que tinha me atendido horas antes. E eu cheguei lá com a bolsa toda estourada e ela foi e fez o toque e falou, você já tá 3 centímetros. E eu, tipo assim, aí ela fez, eu não já te atendi, eu fiz atendeu. E a senhora disse que eu não tava nem em sinal de trabalho de parto. Ela ficou meio sem graça, né? É assim, gente, eu não tenho que reclamar da maternidade que eu tive a minha filha, né? Eu tive minha filha pelo SUS, eu não tive o que reclamar, eu fui assim, fui bem atendida. Mas assim, essa médica meio que... Assim, né, eu não sei se ela não teve a preocupação em realmente olhar ou se realmente mudou tudo em poucas horas, eu não sei o que aconteceu. Resumindo, eu cheguei na maternidade e ela me internou, o Matheus subiu e ficamos lá. Isso era em torno de 1 hora da manhã.
né? Eu cheguei em casa em torno de umas 10 da noite. Aí eu fui, tomei banho, comi, deitei, a bolsa estourou. Quando foi, acho que meia-noite e meia, eu já tava no hospital. E até então não tava sentindo dor, né? Eu tava sentindo, tipo assim, aquelas cólicas fortes, mas nada de dor. E aí eu sentei na maca, me deitei, me acomodei lá no lugar onde eu fiquei. E aí começaram a vir as contrações em 5 minutos. E Matheus me ajudou muito, porque ele ficava assim, Bia, levanta daí, vamos andar. A gente precisa delatar isso pra tu sofrer menos. E aí, minha gente, eu comecei a andar pelos corredores do hospital. E eu andava pra cá, eu andava pra lá, e eu comecei a andar. E aí, quando vinha a dor, eu apertava ele, mas eu apertava ele de um jeito, eu apertava ele. Aí eu apertava ele, ai meu Deus, eu não aguento mais, não sei o que lá, isso bem no comecinho, né? Quando deu umas 3 horas da manhã, a médica veio fazer um exame de toque, porque ela queria colocar um comprimido pra ser mais rápido, né? E aí ela fez um exame de toque e ela falou assim pra mim, eu vim colocar o comprimido pra ser mais rápido, mas você não tá precisando. Seu trabalho de parto tá totalmente natural, você tá evoluindo muito bem. Eu já tava com 5 centímetros, né? E eu tava com muita dor, muita dor, muita dor. E já tava com 5 centímetros, mas eu fiquei feliz, né? Porque eu tava sentindo dor, mas pelo menos tava tendo efeito. Eu sabia que daqui a pouco ia ter minha filha no braço e tal. Só que isso aí, minha gente, não era nem, acho que 20% da dor. E aí eu continuei andando, quando chegou mais ou menos às 5 horas da manhã eu não conseguia mais andar. A dor tava insuportável. Aí eu sentei na bola, mas eu não conseguia ficar na bola. E eu me levantei e eu... Aí quando deu 5 horas da manhã, o tampão mucoso saiu. Meu tampão mucoso saiu na maternidade. E o tampão mucoso saiu e Matheus falou, o tampão tá saindo, mostrou pra médica e tal. Ela fez novamente o exame de toque e eu só tinha evoluído 1 centímetro. Eu tava com 6 centímetros de dilatação de 6 horas da manhã. E ali eu comecei a ficar apavorada, porque tipo assim, tava sentindo muita dor mesmo. Eu tava com apenas 6 centímetros de dilatação e aquela dor pra mim já era tipo um insuportável. Eu achava que, meu Deus, daquilo dali não podia passar, porque eu não tava mais aguentando. Mas eu tava apenas com 6 centímetros de dilatação. E aí, Matheus, você é guerreira, você consegue, você é forte. E quando eu cheguei pra 7, 8 centímetros de dilatação, minha gente, a dor era tão insuportável. E a minha cabeça assim, ó, eu pegava meu cabelo e prendia, puxava. E eu gritava. Primeiro que eu, tipo assim, vi muito relato de parto, que se você fizesse escândalo, as enfermeiras meio que não ia dar bola pra você. E aí eu tentei me controlar ao máximo. Mas chegou uma hora, minha gente, que não tem como. Não se culpem por isso, porque não tem como. Gente, eu gritava, eu berrava. Eu tirei a bata que eu tava e Matheus ficou desesperado. Bota roupa, bota roupa. E eu fiquei desesperado. E a médica veio com pena de mim. E eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ela, calma, mãe. Ela tá chegando, ela tá chegando. E aí eu tava puxando meu cabelo. Ela, calma, você vai ficar careca. E aí ela pegou, colocou uma touca na minha cabeça pra eu não puxar o cabelo. Mas eu fiquei muito, muito, muito nervosa, eu fiquei muito agitada. E ela fez, calma mãe, calma, tá ficando pouco. Tá faltando um pouco pra ela chegar. Quando deu assim, 7h30 para 8 horas da manhã, ela fez o toque e eu já tava com 8 centímetros de dilatação. 8 para 9 já. E aí eu já não conseguia mais ficar em pé. Toda vez que a dor vinha, eu arranhava, Matheus, eu aí puxava, eu esculhambava. Aí, minha gente, essa parte foi horrível, né? E assim, eu ficava, socorro, socorro, não aguento mais, meu Deus do céu. E ali, né, pedi muito pra Jesus ter misericórdia de mim, porque realmente eu não vou mentir pra vocês. Dói muito, muito, muito. Mas enfim. E aí eu pedi, né, eu ali clamando por Jesus. E quando deu 8h59, a médica veio e fez o toque, eu já tava com 10 centímetros de dilatação. E ela perguntou pra mim se eu queria ir pra sala de parto, porque eu tava assim na sala de pré-parto, e tava eu e mais umas 4, 5 grávidas, mas tipo, tem alguma cortininha pra poder dividir, porque eu já tava nua, né? E aí, eu tava lá deitada, e ela perguntou se eu queria ir pra sala de parto, e eu falei que eu não queria, e que eu tava sentindo uma grande vontade de ir no banheiro, né? Que eu também vi que isso era super normal. E aí ela fez, é normal, comece a fazer força que a sua bebê vai chegar. Você quer ir pra sala de parto? Eu falei, não, eu não aguento mais andar. Eu vou ter ela aqui mesmo. E aí eu deitada na maca, fiquei deitada na maca.
E ali eu peguei assim no negócio da maca e eu fazia muita força. E eu fazia muita força, minha gente. Eu fazia muita força fazendo força. E a enfermeira tinha outra menina lá também entrando no trabalho de parto. E o médico veio, a médica, foram um médico e uma médica fizeram no parto junto com alguns enfermeiros e falou assim: olha, a outra mãezinha ali tá tendo e você ainda vai chegar seu bebê, então vou deixar o seu marido aqui com você e se caso acontecer alguma coisa ele vai me chamar. E aí ele começou, faz força, amor, faz força. E eu ali fazendo força, fazendo força. E aí foi quando ele viu coroando, né? Que é quando a cabecinha tá meio que saindo pra fora. E aí ele correu pra chamar a doutora e ela veio. E eu fiz mais força, fiz mais força. E aí saiu a cabecinha dela. E a doutora, eu não vi, né? Mas a matriz me disse que a doutora virou a cabecinha dela, né? E pediu pra eu fazer. Quando eu fiz mais umas 3 forças, ela saiu. E, gente, pra mim, olha, foi um alívio imenso. E ali eu chorei, me emocionei. E a dor, gente, a dor, toda aquela dor que eu senti naquele momento ali, valeu muito, muito a pena. Quando eu vi minha filha, a felicidade dela tá ali, dela tá bem, de eu não ter passado por cirurgia nenhuma. Aqui dali superou toda a dor, todo o sofrimento que eu tinha tido naquela madrugada. E aí depois tirou ela, né? Eu pedi pra Matheus acompanhar ela pra poder fazer todos os testes, né? Pra poder limpar ela e tal, pra poder trazer pra mim de volta. E a doutora ficou lá comigo. Eu também tinha muito medo quando tava grávida de levar ponto. E aí eu não precisei levar ponto, porque Pérola nasceu com 2,6 kg, né? Ela nasceu pequenininha, mas também nasceu com 46 centímetros e meio, mas porque eu tive ela com 38 semanas e 3 dias, né? Normalmente uma cesáreo só é marcada a partir de 39 semanas, ou seja, eu tive, não foi que ela foi prematura, não, porque a partir de 38 semanas, 37 para 38 já não é prematura, mas normalmente é você ter o bebê de 39 para 40 semanas. Se eu tivesse ficado de 39, com 39 a 40 semanas tido ela ia nascer com uns 3 quilos e pouco, mas ela nasceu com 2,600. E aí, pra mim foi ótimo, porque eu sou pequenininha e pra mim foi maravilhoso, eu não precisei levar ponto. E foi tudo da forma que eu planejei. Eu sempre tive uma expectativa de parto, eu queria que a minha bolsa estourasse em casa. O difícil foi o contratempo, porque eu fui pro hospital, voltei, né? A médica, ela meio que me confundiu um pouco, mas no final deu tudo certo, foi tudo como Deus planejou. Foi o melhor pra mim, foi o melhor pra minha bebê. Tem várias coisas, minha gente, que eu quero contar pra vocês, né? Como foi os 2 dias lá na maternidade que eu fiquei, como foi os primeiros testes dela, como foram meus primeiros dias com ela. E tem várias outras curiosidades de maternidade que eu sei que vocês gostam muito de saber, que eu quero vir contar aqui pra vocês. Só que nesse vídeo, eu só contei meu relato de parto pra não ficar muito longo. E com certeza vai ter muito mais vídeos sobre maternidade aqui. Eu espero que vocês gostem muito desse conteúdo, então se você gosta, já deixa seu like aqui, se inscreve no meu canal, me segue lá nas redes sociais, porque se você compartilhar o meu vídeo, eu estarei, né, repostando lá nos meus stories. Então, espero vocês lá e até o próximo vídeo.